Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma reportagem muito curiosa feita pela senhora Camila Freitas aqui do UOL, né? Muito curioso porque ela fala da Itália que não tem salário mínimo, aliás, como a Suécia, Finlândia, Dinamarca, Áustria e tantos outros países no mundo que não tem salário mínimo, né? Porque o salário mínimo é uma coisa ruim, é uma coisa que prejudica o trabalhador, que não ajuda em nada. Mas na cabeça da Sossa não tem jeito, não porque sem salário mínimo você tem que negociar as coisas com o patrão. Será que esse pessoal não percebe a besteira que está falando? Qualquer salário no Brasil, com exceção do salário mínimo, tem que ser negociado com o patrão. Evidentemente, você aceita o salário se você quiser. E diga-se de passagem, o salário mínimo também deveria ser negociado com o patrão. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades diferentes de salário mínimo. O salário mínimo deveria ser individual. Cada pessoa determina qual é o mínimo que ela aceitaria trabalhar. Por que tem que ter um mínimo geral para todo mundo? As necessidades das pessoas não são as mesmas, né? Você pode achar um absurdo trabalhar por R$ 500, mas tem gente que prefere trabalhar por R$ 500 do que ficar desempregado. E ao definir um valor de acordo com o que algumas pessoas acham um mínimo razoável, no final das contas está tirando do mercado de trabalho um monte de gente que poderia trabalhar por menos e no final das contas não trabalha, não pode, é proibido hoje em dia, né? Então vamos entender por que não tem lógica nenhuma isso daí. Salário mínimo é uma coisa ruim, prejudica o trabalhador, está mais do que na hora de acabar com o salário mínimo no Brasil. Essa notícia foi sugerida por servidor privado do Ancapistão, Peter Comunista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a reportagem é essa, né? Como é trabalhar na Itália, país que não tem salário mínimo? Um monte de países não tem salário mínimo. Porque salário mínimo é uma coisa ruim, não ajuda em nada. As pessoas têm essa ideia de que, não, porque ninguém pode trabalhar por menos de R$ 1.000, é impossível uma família viver por menos de R$ 1.000. E, ok, eu concordo que, por exemplo, no Rio de Janeiro é impossível uma família viver com menos de R$ 1.000, concordo plenamente. Mas se for uma pessoa sozinha? E se for um adolescente, se for uma pessoa, um jovem, recém-formado, talvez ele more com os pais ainda, pode trabalhar por menos de um salário se for razoável para aquela pessoa. O mal do salário mínimo é isso, ela restringe a capacidade do trabalhador de negociar alguma coisa com o patrão. É por isso que no Brasil é tão difícil o primeiro emprego, por isso que no Brasil a gente tem uma geração nem tão grande, um monte de gente que não estuda nem trabalha. Por quê? Porque não consegue se colocar no mercado de trabalho no final das contas, né? A situação que seria normal, a única grande arma que o recém-formado, que o jovem tem para barganhar, para entrar no mercado de trabalho eu aceito trabalhar por pouco. Eu estou começando agora, não tenho muita experiência, então aceito trabalhar por menos. Aceito trabalhar por R$ 500 por mês, por que não? De novo, no Rio de Janeiro, para uma pessoa jovem, pode ser verdade. E no interior do Brasil, tem muito lugar no interior do Brasil que salário mínimo é um valor muito alto para o padrão do pessoal, né? Ou seja, acaba sendo uma coisa que impede você ter relações formais de trabalho. As pessoas partem para a informalidade ou então ficam desempregadas. Aí a dona da reportagem aqui fala que não, porque esse é um dos últimos países que ainda não tem salário mínimo, como se fosse uma coisa assim, não, que eles já vão colocar salário mínimo já, entendeu? Só não tem ainda, sendo que isso é falso. Recentemente a Suíça teve um plebiscito, aliás a Suíça não está aqui, também não tem salário mínimo na Suíça, teve um plebiscito para estabelecer salário mínimo na Suíça e o plebiscito deu negativo. Não, eles não querem salário mínimo porque o pessoal lá entende que salário mínimo é ruim, deixa a pessoa negociar, deixa o empregado ter a possibilidade de negociar, né? Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso lá no Ancapsu Classic, que é o meu canal de vídeos mais teóricos, e eu explicando por que o salário mínimo atrapalha o trabalhador. E atrapalha principalmente o trabalhador menos escolarizado e quem está começando a sua carreira, né? Porque tipicamente o trabalho é como tantas outras coisas na nossa vida, quanto mais você faz, mais bem você faz aquilo que você está fazendo. Então você começar a trabalhar em uma área é muito importante, mesmo que num primeiro momento a sua produtividade seja baixa, você não consiga gerar muito valor com aquele trabalho, à medida que você vai fazendo aquele trabalho, você vai se treinando, você vai se capacitando, você vai criando contatos, vai sabendo onde pegar informações, vai entendendo como é que funciona aquele mercado de trabalho que você está inserido, e daqui a pouco você já é uma pessoa que tem uma capacidade de realmente ganhar bem naquilo ali. Nenhum patrão vai pagar para o empregado menos do que o empregado gera para a empresa em termos de valor.
É só você fazer a conta. Se o patrão vai perder dinheiro com você, ele não vai te contratar, ele vai ficar sentado em casa vendo televisão. Por que ele vai ficar trabalhando para pagar para você alguma coisa? Não existe isso. Empresa não é coisa de caridade para dar dinheiro para os outros, né? O seu emprego dentro de uma empresa tem que gerar mais valor para o patrão do que você recebe de salário. É só a lógica nisso daí. E o que você ganha com isso? Além do seu salário, você ganha todo o apoio da empresa. Você tem o local que você trabalha, você tem o maquinário que você usa, você tem um monte de coisas também que, se você fosse fazer isso sozinho, sairia muito caro para você. Então é uma relação de ganha-ganha, é uma relação voluntária. Os dois lados estão ganhando nisso daí, né? E no final das contas, é assim que funciona mesmo. A melhor maneira que você tem para aumentar o seu salário, aí ela fala aqui em algum momento assim, não porque, inclusive ao contrário do Brasil, em que tem reajuste do salário pela inflação todo ano, hein? Essa mulher parou na época da inflação aqui no Brasil. Não tem mais ajuste de salário pela inflação no Brasil já há muito tempo, né? Desde 1994 foi proibida a indexação de salários a inflação em 94 com o Plano Real, justamente porque era um dos gatilhos piores que tinha na época da hiperinflação aqui no Brasil, né? O salário mínimo tem realmente um reajuste que é maior do que a inflação, mas de novo, o salário mínimo é ruim, né? O que faz isso, quando você sobe o salário mínimo, você está desempregando um monte de gente que gera menos valor do que aquele salário mínimo. Para o patrão não vai ser mais interessante você contratar uma pessoa por aquele valor. E, de novo, o pior, o mais cruel dessa história é que isso não afeta o trabalhador experiente, o trabalhador bem estabelecido. Por quê? Porque ele já ganha mais do que o mínimo. A imensa maioria dos trabalhadores no Brasil já ganha mais do que o mínimo. Aqui, ó, ela fala aqui, ó. Para ter um aumento real do seu salário, o brasileiro André Campos precisou pedir um aumento para o seu chefe. Mas, gente, é assim que funciona no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar. Se você quer ter um aumento de salário, tem duas alternativas. Ou você conversa com o seu chefe, negocia com ele um aumento, ou você procura outro emprego em outra empresa que pague melhor. Né? São as alternativas que você tem. E eu vou te dar uma dica já. Tipicamente, você conseguir procurar emprego em outra empresa que pague melhor, costuma ser mais fácil você conseguir do que negociar com o seu patrão, tá? Então, é assim no mundo todo. Ela está colocando uma coisa como se o salário mínimo, né, esse reajuste do salário mínimo valesse para todos os salários, o que é falso, não é verdade isso no Brasil, né? Ou seja, o que ela está colocando aqui é como é que é a vida num país livre, né? A Itália, que inspirou a CLT brasileira, tá? Para quem não sabe, a CTPS, né, a Carteira de Trabalho, ela foi inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini, e toda a legislação trabalhista brasileira foi inspirada no pior do fascismo de Mussolini, nas piores relações sindicalistas e coisa e tal. Tem um pessoal falando aí, não porque foi inspirado na legislação francesa, não, porque a legislação francesa não dava tanta ênfase em sindicatos, era a legislação italiana do Mussolini que tinha essa questão toda sindical. Fomos inspirados, a CLT brasileira. Getúlio Vargas era um amante do fascismo, adorava o fascismo, só não se aliou ao eixo porque na última hora lá os Estados Unidos fez a pressão dele e ele acabou peidando o Getúlio Vargas. Mas a verdade é que, se deixasse, é igual o Lula. O Lula, se deixar, ele vai se alinhar ao Hamas, ao Irã, à Rússia, à China e coisa e tal. Eu espero que, no caso da Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos façam uma pressão no Lula também, como fez com Getúlio Vargas na época, e aí eles vão peidar do mesmo jeito que o Getúlio Vargas peidou, e vai ficar do lado certo da coisa. Mas a verdade é, o Getúlio Vargas adorava o eixo, adorava nazismo, adorava fascismo, copiou a legislação trabalhista da Itália igualzinho. A Itália depois jogou fora essa porcaria, porque viu, depois que acabou o fascismo, viu a merda que foi isso, o quanto que isso engessava o mercado de trabalho, o quanto que isso dificultava a vida do trabalhador. Eu não estou criando facilidade para o empregador, não. O empregador é gente grande, é tudo um capitalista malvadão, o empregador tem que se ferrar mesmo. Agora, a CLT piora a vida do empregado. Ela tira do empregado a capacidade de negociar alguma coisa com o patrão, que seria menos pior. Seria uma coisa a mais que ele conseguiria nisso daí, né? Hoje ele não tem esse poder. Aí acaba ficando a situação que a gente tem aqui no Brasil. Todo mundo ganha pouco pra caramba aqui no Brasil, no final das contas. Quem é CLT ganha salário de merda. A CLT é um grande conjunto de impostos, né? Um monte de coisa de imposto e coisa e tal para ajudar o governo, um monte de benefício que não é benefício de verdade, 13º, férias, não sei o que lá, tudo é retirado do seu próprio salário, tudo ali é retirado do salário, então não tem vantagem nenhuma. Muito melhor seria se você pudesse negociar.
Porque, de novo, a necessidade das pessoas é diferente. Algumas pessoas fazem questão de tirar 30 dias de férias, outras pessoas não fazem questão, não é? As pessoas não são iguais, nem todo mundo quer a mesma coisa. Então, isso vale inclusive para o salário mínimo, né? Ou seja, quem realmente precisa de um salário a partir de X, a pessoa exige a partir de X. Se a empresa não oferecer aquilo, você não aceita o emprego, vai trabalhar em outro lugar, vai trabalhar com outra coisa. Por que você vai trabalhar naquela empresa que não te oferece um salário que te agrada? Não faz sentido isso, né? Deixa o trabalhador negociar, é a melhor coisa. E aí eles vêm com aquele papo sempre, né, de que, mas se não tiver um salário mínimo, o empregador vai pagar cada vez menos para o empregado. Isso é falso, é fácil de explicar isso, mostrando um fato óbvio. Um monte de gente ganha mais do que um salário mínimo. Se o empregador só paga o mínimo possível para o empregado, por que tem gente que ganha mais de um salário mínimo? Me explica aí, o que houve? Qual é a mágica das pessoas que ganham mais de um salário mínimo? Eu vou explicar para você qual é a mágica, que a relação de trabalho é uma relação de duas vias. É difícil arrumar um bom empregado, Pode perguntar para qualquer empregador por aí, você pode achar que não sei o que lá, que é só abrir a vaga e que aparece um monte de gente, um monte de merda. Trabalhador bom mesmo, um cara que gosta de trabalhar, que chega todo dia, que não tira, não bota atestado por qualquer coisinha, é difícil pra caramba de aceitar. E aí o que acontece? O bom empregado é tão importante para o empregador quanto é o salário para o empregado. Então vale toda a pena, nesse caso, o empregador pagar mais do que um salário mínimo para manter aquele bom empregado dele. Eles fazem isso rotineiramente em todas as empresas do Brasil, isso acontece, né? Justamente porque é uma relação de mão dupla. Os dois lados precisam ganhar nessa história, né? O problema disso daqui é que o pessoal vê, não, porque o capitalista é malvadão, então não pode, tem que proibir, tem que ser o Estado que tem que definir. É uma doença que tem esse pessoal socialista de achar que isso resolve alguma coisa, cara. Isso não resolve nada. Sindicato, lei trabalhista, isso não resolve nada. Essa outra reportagem aqui reforça, parece que tem uma onda agora de empresas que oferecem mais do que a CLT. Tá vendo por que não precisa de salário mínimo? As empresas oferecem mais do que a CLT. Por que oferecem mais? Porque querem reter bons funcionários, né? Eu acho meio besteira isso daqui, tá? É empregado que cai nessa de que, eu vou ganhar uma férias no meu aniversário e não sei o que lá, ônibus fretado, participação nos lucros e coisa e tal. É aquele negócio, eu acho uma besteira, eu preferia receber salário mais alto, mas cada pessoa é uma pessoa. Se as pessoas ficam satisfeitas com isso, com ônibus fretado, com folga no aniversário, eu não sei o que lá, olha, por que não, né? A empresa está oferecendo negociação livre entre elas. Entendeu? Se é bom para negociar nesses casos, por que não é bom para negociar todo o resto? Por que não deixar as pessoas negociarem também férias, 13º, jornada de trabalho, todo o resto? A pessoa sabe o que ela aceita, o que ela não aceita, né? Se ela não aceitar, não tem negócio, não fecha o acordo, né? Isso, e tudo isso que eu estou dizendo, sem contar a origem racista do salário mínimo, porque como é que surgiu o salário mínimo, né? O pessoal tem essa ideia de que surgiu de reivindicações dos trabalhadores, mas não, surgiu justamente na época das leis Jim Crow aqui nos Estados Unidos, né? Quando teve a libertação dos negros por aqui, e aí o que começou a acontecer? Um monte de estabelecimentos começaram a contratar os negros estavam entrando no mercado de trabalho, é o que eu falo para vocês, a grande arma que a pessoa que está entrando no mercado de trabalho tem para se colocar é oferecer trabalhar por menos. Você aceita trabalhar por menos, você se coloca no mercado, aí à medida que você vai ganhando experiência e coisa e tal, você começa a ter o seu trabalho mais valorizado, né? Então essas pessoas, né, os negros aqui nos Estados Unidos, começaram a pegar empregos dos brancos, porque aceitavam trabalhar por menos. Então qual que foi a saída? Obrigar um salário mínimo. Aí como tinha um salário mínimo, não podia pagar abaixo de tanto, não, se eu vou pagar tanto eu vou contratar um branco, né? Era o pensamento da época aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, no final das contas, a origem do salário mínimo é racista, é para excluir mesmo as pessoas menos privilegiadas. E adivinha? É exatamente isso que acontece hoje em dia. O salário mínimo que todo mundo elogia, não porque o salário mínimo aumentou acima da inflação, porque o Lula vai aumentar o salário mínimo. Esse salário mínimo prejudica as pessoas mais pobres, os jovens, cria essa geração neném que tem aqui no Brasil, que não estuda nem trabalha, porque não consegue se colocar, não tem uma brechinha para começar a trabalhar, e aí sim começar a conhecer a coisa do trabalho, começar a melhorar na profissão, começar a provar o seu valor para a sociedade, e aí sim conseguir uma carreira de sucesso mais adiante, né? Então é isso daí, essa ideia sossa é terrível, o salário mínimo é ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.